Olá, sétimo ano! Espero que vocês estejam bem. Se cuidem. Vamos lá. Hoje nós faremos um comentário das nossas últimas aulas e especificamente as 5 questões usadas para o simulado deste segundo trimestre. Vamos lá, então? Vocês já sabem as respostas, claro, vocês têm em mãos o gabarito. Portanto, ou no entanto, comentar essas questões servirá de reforço para a nossa próxima prova, que será provavelmente aí por volta do início do mês de agosto. Então, está aí. Vamos lá, então. Primeira questão. Eu tenho uma questão com um manifesto do Grupo Poro, em Minas Gerais. E a pergunta é: qual linguagem é usada pelo Grupo Poro em suas intervenções urbanas? Aí eu tenho a fotografia de um manifesto. Esse tipo de manifesto que está na nossa atividade é aqueles tipo lambi-lambi que eles colocam pela cidade, né, nas paredes, nos postes e tal. E outra casa foi demolida, lembra disso? Em Belo Horizonte. E a pergunta: qual linguagem é usada? A fotografia? A arte gráfica? A pintura? Ou a música? Muito fácil, né? Não é a arte fotográfica. Não é pintura, porque não é usado tinta óleo, não é pintado, não é pintado. É uma gráfica. Bem, também não é música, claro. Então, a questão correta é arte gráfica, a arte da literatura, gente, espalhada pela cidade aí no manifesto. Aliás, uma das últimas aulas eu mandei para vocês um dos manifestos do Grupo Poro na íntegra, né? Por uma cidade, deixe-me ver o nome. Por uma cidade festa. Foi o manifesto que nós vimos aí na aula passada. Segunda questão. Técnica que consiste em aplicar tinta sobre uma superfície utilizando máscaras de papelão ou acetato. A tinta só passa através das áreas recortadas e perfuradas nas máscaras, formando desenhos que podem ser ricos em detalhes. Vamos lá, é o carimbo? Não, porque o carimbo eu tenho uma superfície que eu passo a tinta ou umedeço na tinta e aplico, certo? E quando eu solto o carimbo, a imagem fica na superfície, seja ela qual for. É grafite? Não, porque o grafite tem uma técnica diferente, né? Aliás, o grafite tem invadido o mundo aí com suas manifestações e o movimento do hip hop, uau, que é o nosso tema da próxima aula do módulo 6, na página 62, tá bom? E eu tenho uma atividade aí muito legal para vocês fazerem para a próxima aula, pensando neste módulo. Daqui a pouco a gente comenta. Bem, não é carimbo, não é grafite e também não é pichação. A pichação, gente, por alguns ou por muitos, é tido como vandalismo. E o grafite como a coisa chique do grafite, né? Da pichação. Na realidade, tanto o grafite como a pichação, ela começa com um movimento fora da lei, né? Depois, com autorização da prefeitura ou do local onde você vai fazer o grafite, aí ela se torna natural, né? Ou em ordem, né? Política ou social. Que é permitido, né? Que é permitido. Mas geralmente é não permitido. A pichação
Nós temos pichações, gente, desculpem quem não gosta, né? Eu amo as letras de pichação, é uma criatividade, assim, fabulosa. O que eu condeno na pichação, e deveria ser feito um trabalho de conscientização com esses pichadores, e não sair pintando a cidade de cinza, né? E tirando toda a arte deles da parede. Porque eles trazem também questionamentos públicos e questões sociais, assim, fantásticas nos muros da nossa cidade. E eu preciso dar minha mão à palmatória aí, né? E parabenizar algumas pichações. Qual o problema da pichação? É que o camarada acha de pintar a parede da minha casa branquinha, pintadinha, com todo capricho. Entendem isso? Então, o problema da pichação é o vandalismo. Aí pintam monumentos, patrimônios públicos, né? Patrimônios materiais, né? E o cara sobe lá no 15º andar, no 20º andar, fica de ponta cabeça só para fazer a letra do nome dele lá na cobertura. Então, como ele subiu lá, sei lá, né? Deve ser o Homem-Aranha, mas subiu e fez. É isso que não é legal da pichação. Nós vamos falar sobre isso no próximo módulo. A resposta correta é stencil, tá bom? Inclusive é o trabalho feito pela Mônica Nador nas paredes do Jardim Miriam e também feita pelo artista, vamos lá, porque eu não lembro o nome dele, lá no Canadá, Peter Gibson, em 2007, que ele faz no meio da rua, lembra? Com protesto para mais para mais ciclovias, né? Então, vamos lá. Continuando, próxima questão. O movimento musical Mangue Beat, no início de 1990, reuniu artistas e bandas. Ok. Tomou elementos da cultura tradicional local, como a batida do maracatu, e incorporou práticas e valores globais contemporâneos. Pergunta: por que os jovens músicos usaram caranguejo como tema de suas manifestações artísticas? Primeira alternativa. Cantavam sobre o caranguejo que está à beira do rio Capibaribe, uma homenagem aos artistas e à obra da carne da minha perna. Aliás, a obra Carne da Minha Perna, na beira do rio Capibaribe, também é feito lembrando e se referindo ao mesmo foco destes jovens que cantavam sobre o caranguejo. B. Porque o sangue do caranguejo ferradura é essencial para a fabricação de vacinas contra o coronavírus. Gente, isso não é babaquice. Isso é uma afirmação verdadeira. Eles estão fazendo o remédio para o coronavírus de sangue de caranguejo ferradura. Aliás, estão prevendo aí um problema até no ecossistema, porque para fazer tanta vacina precisa tirar muito caranguejo, né, do meio ambiente. E isso vai provocar aí uma quebra muito séria aí no ecossistema, né? E para criar caranguejo assim de uma hora para outra é complicado, né? Demora muito e vai morrer muita gente. Não é profecia, gente, isso é fato, né? Vamos lá. Mas, porém, não é por isso que eles escolheram o caranguejo. Eles escolheram por outro motivo. C. Os jovens músicos usaram o caranguejo e o ecossistema local, o mangue, como metáfora do ser humano socialmente marginalizado que vive na fome e na pobreza, mas tem o poder de mudar o mundo. Yes! Corretíssimo. Né? Se a gente pensa no pessoal que vive ao redor do mangue, que pega o mangue, que
faz as comidas, tal, na beira da praia e investem nisso, que exportam, né, o caranguejo e tal. Se eu pensar nesse trabalhador, ele é fonte de renda para toda aquela região, né? É o meio de vida daquela região. E é peça principal para que haja um movimento social e econômico ali. Então, eles se referem a esses trabalhadores, tá bom? D. Os caranguejos, sejam de mar ou de rio, são muito saborosos e oferecem um sabor único a qualquer de seus pratos, arroz, caldos e etc. Claro, caranguejo é bom de qualquer jeito no prato, é maravilhoso. Porém, não é esta, ou não foi esse o intuito dos músicos aí do Mangue Beach, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Leia o texto e assinale a alternativa correta. Pelourinho, uma pequena comunidade que, porém, Olodum unira em laços de confraternidade. Despertai-vos para a cultura egípcia no Brasil. Em vez de cabelos trançados, veremos turbantes de Tucumã. E nas cabeças, enchem-se de liberdade. O povo negro pede igualdade, deixando de lado as separações. Isso é um trecho da música Faraó, Divindade do Egito, do Olodum. Bem, nessa canção, o grupo Olodum fala sobre a cultura do Egito e não enaltece a cultura africana. Balela, né, gente? Claro que ele fala da cultura do Egito e também da cultura africana. Afinal, o Egito está no continente africano, certo? E também fala, e ele faz um paralelo aí, né, da África, tão importante para a construção cultural e tecnológica, né, do mundo todo, a partir dela toda, não só da África, da África do Sul, da África do Norte, tal, não, estou falando de todo o continente africano, inclusive o Egito. B. O Olodum é reconhecido no Brasil e no mundo como uma organização cultural que fomenta a arte através do conhecimento e da música. Seu programa cultural, já conhecido e enraizado na sociedade, abre espaço para o crescimento, a preservação da cultura e o bem-estar da comunidade afro-brasileira. Corretíssimo. C. O Grupo Olodum é um bloco de carnaval. Ensaia o ano inteiro no bairro da Rocinha e se apresenta durante o evento. 2 erros gravíssimos, né, gente? O Olodum não é só um bloco de carnaval. Ele é uma ONG, ele trabalha com aulas de teatro, aulas de música para criança no Pelourinho. E ele tem um trabalho, assim, extenso e muito bonito. Ele ensaia o ano inteiro no bairro da Rocinha. Rocinha, gente, Rocinha é no Rio de Janeiro. Isto é no Pelourinho, em Salvador, ok? Muito bem. A última é a cultura percussiva praticada e ensinada pelo Olodum cultiva valores e tradições socioculturais latinas. Não. Cultura, valores e tradições afro-brasileiras. Tudo bem? Próximo. Agora eu tenho a fonte dos 4 rios e a pergunta é: qual é o nome dado ao estilo artístico bastante ornamentado que predominou no fim do século XVII e na primeira metade do século XVIII e que na arquitetura foi usado principalmente na decoração de igrejas? Gente, no Brasil tem muitas igrejas construídas pensando neste movimento. Qual é? O romantismo, o expressionismo, o barroco
ou nacionalismo? Hã? O romantismo não é. Por quê? No romantismo, o artista emprega e dá vazão às emoções do artista. Não tem nada a ver com o período da fonte dos 4 rios, lá em Roma. Não tem nada. Expressionismo? Não. O expressionismo dá vazão a exageros na pintura. Nacionalismo também não. Nacionalismo é um sentimento de pertencimento a um lugar, né? Um dos exemplos assim fantásticos é a Frida Kahlo, né? Porque ela traz muito forte o contexto da nacionalidade dela. É o período barroco, gente. É o barroco. É um período super rico em um trabalho assim muito esmero, com muitos detalhes, tá bom, gente? Barroco. Última, após leitura e exposição. Ah, não! Essa já é outra coisa. Terminamos. Queridos, espero que vocês aproveitem esse comentário para a nossa próxima atividade de prova. É conteúdo de prova. Se liga aí, tá bom? Beijocas para vocês e até o nosso próximo encontro. Fui!